Mateus capítulo 9, versículos 36 ao 38, a Bíblia diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A ceifa é realmente grande, mas poucos obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. O tema dessa mensagem, dessa série de mensagens sobre chamados para servir, hoje é: onde nós podemos servir? Em que área, em que lugares, de que forma? Nós sabemos que, conforme nós estamos estudando, a gente percebe que o servir é urgente, é necessário e é um dever de quem é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você vive servindo. Se não serve, não é discípulo de Jesus, que é uma característica do discípulo de Jesus. E nós precisamos então colocar em prática aquilo que a gente vem estudando sobre o servir. Colocar em prática, não só viver de palavras, mas a prática. E para nós servir, é claro que a gente tem que entender, senão a gente se frustra, a nossa personalidade, o nosso jeito. Tem pessoas que eles têm mais facilidade de interagir, são mais sociáveis, eles têm mais facilidade de chegar e pregar a palavra de Deus, de cumprimentar, de sorrir, de dar um bem-vindo, de perguntar o que está precisando. Outros já são mais introspectivos, só que a gente tem que trabalhar dentro da natureza da gente, do jeito, e sempre há uma forma de servir. Então, onde posso servir? Quem sabe você de pastor, eu não tenho o jeito daquela pessoa, né? Outros já têm uma forma melhor de se expressar, mas tem outras formas que você pode servir também, tá certo? Então nós precisamos diagnosticar em qual área nós podemos atuar, nos encaixar no reino de Deus, na família, na sociedade. Às vezes nós olhamos as coisas, parece que está tudo ok, mas nós precisamos nos interessar mais pelas pessoas, pelo que está acontecendo, para ver aonde nós podemos servir. Entenderam? Vamos citar exemplos no próprio culto, no próprio templo, na ornamentação. Ontem alguém chegou para mim e disse: pastora, aquelas lâmpadas estão queimando uma para a outra do lustre. Sim, obrigado, querida, é verdade. O evangelista Joaci escutou e disse: pastor, eu vou arrumar. Entende? Amanhã já vai estar aqui. Então, igreja, a organização não é uma prefeitura, onde o pastor trabalha, porque ele é pago pela igreja para viver em tempo integral, o obreiro, claro que ele deve trabalhar sim, tem as suas prerrogativas, e tem um funcionário aqui, outro lá, e os crentes são o pessoal, o povo. Não é diferente, gente, nós temos que entender, e as coisas estão indo para esse caminho. Não, servir na instituição, na igreja, não quer dizer que eu estou trabalhando de graça. Não, gente, você está trabalhando para o reino de Deus, porque a instituição que você é membro representa a igreja do Senhor, e é a forma de você conseguir fazer alguma coisa para servir. Você está entendendo o que eu estou passando? Então é bem interessante isso. No texto que nós lemos, você leu comigo, a epígrafe, você vê ali do capítulo, fala: Jesus pede mais aos discípulos. Jesus já estava com dificuldade naquela época, aonde Jesus, vendo as multidões, como está escrito aqui, a Bíblia diz que teve grande compaixão, ele via a necessidade do povo, ele via a necessidade de servir eles em várias áreas. Então ele entra para os discípulos, porque Jesus via a multidão com grande compaixão, porque ele percebeu, ele diagnosticou que elas estavam cansadas, olha só, e desgarradas.
como ovelhas que não têm pastor. O pastoreio aqui, tanto que ele cobra dos discípulos, o pastoreio aqui é o servir. Jesus estava dizendo para os discípulos, gente, se ele estava ali com grande compaixão, com certeza ele estava chorando, ele estava olhando para os discípulos, ei, vocês estão vendo como é que está esse povo? Olha a necessidade deles, eles precisam de muita coisa, nós precisamos servir eles estão cansados, desgarrados. Daí Jesus disse aos discípulos, olha, Pedro, Tiago, João, a ceifa é grande, a necessidade é grande, ele estava falando, há muito trabalho, mas pouca gente para ceifar, para trabalhar. Daí ele continua dizendo, rogai. Esta palavra rogar, ela tem um significado profundo, até eu pesquisei um pouco sobre rogar. Rogar é implorar, é suplicar. E ele diz, rogai pois ao Senhor da ceifa, ele diz para os discípulos, ore a Deus para que mais ceifeiros venham para a colheita. Gente, quem sabe você está pensando, pastor, obreiro é diácono, evangelista, não é isso que Jesus estava falando. E na verdade, títulos consagrados, pessoas, cargos, tem gente bastante na igreja, mas o que trabalha mesmo é pouco, que está dizendo, não, eu quero colocar a mão no arado, pastor, conta comigo, é poucos, por isso que Jesus já estava sentindo essa dificuldade. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande mais obreiro para trabalhar, para servir. Na família, você já viu lá na família que é poucos que colocam a mão? Eu já tive casa de praia, não quero mais, porque sobrava sempre para mim e para a Priscila. Os parentes vêm tudo, será que os parentes estão me vendo na rede social? Os parentes vêm tudo, mas na hora de pagar a energia, de limpar a casa, tchau, Deus te abençoe. Me abençoe, vem cá lavar a louça comigo, vem cá limpar a casa. Você está entendendo? Então, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Quem coloca a mão na massa, quem pega junto, e no reino de Deus não está diferente. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, que quem vai morar no céu, quem tem direito à salvação, à herança, é discípulo. E uma das características de discípulo de Jesus é quem serve. Quem não serve não tem parte do reino. Pode tirar o cavalinho da chuva, vai bater na porta do céu e vai voltar. O que tu quer? Tu era apenas um espectador, tu era um acompanhante, tu fazia parte da multidão, tu não pegou junto. E aquele que precisava de você, você não, passou de longe, de largo e não atendeu. Queridos, é forte, é pesado, mas é muito real o que o pastor Jair está pregando nesta noite aqui. 3 áreas onde você deve servir: família, nós temos que estar sempre servindo na família, na sociedade e na igreja. Vamos um pouquinho aqui na igreja, depois vai dar tempo só para a igreja hoje, quem sabe eu vou continuar mais 2 terça-feira, família e sociedade, porque nós precisamos aprender muito, quem sabe nós vamos o ano todo falando disso aqui. Na igreja, o atendimento orgânico. O que é o atendimento orgânico? É o acolhimento voluntário de todos. Romanos 12, 13, o que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Compartilhem o que vocês têm. O que você tem? Seu talento, sua habilidade, seu abraço, seu sorriso, suas finanças. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vamos ficar mais aqui. Pratiquem a hospitalidade. O que é hospitalidade? É o anfitrião que recebe o visitante. Como é que você recebe as pessoas na sua casa? Primeiro, o que você faz? Se você é um bom anfitrião,
alguém hospitaleiro, você vai caprichar a casa, vai se preocupar, vai no mercado, vai comprar uma frutinha, não é? Algo bonito para apresentar. O Gazano compra uma costela quando eu vou lá, está dando a cantada. Daí, você faz o melhor, quando a pessoa entra na porta, não precisa tirar sapato, sabe aquela coisa? Sorri, abraça, que bom que você está aqui, que maravilha, que bênção. É igual no restaurante e a igreja, também, o acolhimento na igreja. Não precisa você fazer parte, eu estou falando aqui do acolhimento orgânico, é onde todos fazem parte, é um dever nosso servir como um bom anfitrião, ser um bom hospitaleiro. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão ficar tudo envergonhados juntamente comigo. Nós estamos no culto de ensino, onde não vêm todos, não estou nem falando do culto de domingo. Você conhece as pessoas que estão aqui, todos eles? É a tua família. Nós conhecemos? Que vergonha, né? Discípulo de Jesus que não conhece o irmão. Está me dando uma raiva aqui já. Estou ficando ruim, até comigo. Vim para a igreja e voltar e não conhecer o irmão. Como é que você vai ser hospitaleiro? Como é que nós vamos compartilhar o que nós temos em suas necessidades? Daí, às vezes, nós nos preocupamos com os outros lá fora, que deve se preocupar também, só que a gente não dá conta nem daqui de dentro dos nossos amiguinhos. Tem gente precisando de você, precisando de um abraço, de um cumprimento, de uma pergunta, o que você precisa. Tanto servir, ser hospitaleiro com os próprios da casa, para se sentirem bem, os nossos irmãos, quanto, daí principalmente, os que vêm nos visitar. Eles querem ser bem acolhidos. Duas perguntas, as pessoas, nós fazemos, quando nós estamos em um ambiente novo. Primeiro, ele sabe que eu estou presente aqui? Será que alguém está sabendo? É a primeira pergunta que a pessoa faz, quando está no ambiente novo. Se entra e sai ninguém, a gente não fala que aqui é uma família, que é a casa de Deus. E daí? Segunda pergunta que uma pessoa faz quando está num ambiente novo. Será que essas pessoas se importam comigo? Pô, mas não é uma igreja? Eles não são os eleitos especiais, os escolhidos? Não são os santos? Não são os que praticam a palavra de Deus? Mas eu entrei, voltei, ninguém me atendeu e eu precisava de uma palavra. A palavra não é só daqui, irmãos, a igreja é nós, é eu, é você, a igreja não é o templo. O mínimo que você deve fazer é cumprimentar umas 10 pessoas em cada culto, no início e no fim. É o mínimo. Daí vem, como eu posso servir no reino na igreja? Daí entra o atendimento formal, que é o departamento do acolhimento organizado, institucionalizado, departamentalizado, que é que hoje nós temos o nosso departamento do acolhimento dividido em 3 faces aqui: recepção, acolhimento e discipulado, onde o Jô e a Márcia com a equipe estão no acolhimento e no discipulado, e também temos a recepção, mas isso não exime você de servir no reino de forma voluntária. Não precisava nem ter acolhimento organizado assim, formal, nem recepção, nada, que se todos fizessem a sua parte de servir, é uma coisa que ia acontecer natural. Ou lá na sua casa você organiza, você vai trabalhar só atendendo quem vai visitando. Não, isso não existe. Vai ver como a gente está esquecendo do óbvio. Volto a dizer, nós somos discípulos de Jesus. Discípulo trabalha, discípulo serve, a não ser que você faça parte da multidão, a não ser que você fique na arquibancada.
daí você está em falta diante de Deus. Está em falta diante de Deus. Como servir no reino, na igreja? Nós temos os apoiadores, que são abençoadores e abençoados. São os sábios que semeiam no reino, servindo com seu trabalho e também financeiramente. Se serve através das finanças. O auxiliar Anthony falou sobre a voluntariedade, sobre a gratidão, sobre servir no reino através das suas finanças. Porque é através dos dízimos, das ofertas missionárias, que os missionários são pagos, é através dos dízimos que nós mantemos toda a organização da igreja para que possamos ter um ambiente favorável, para que possamos ajudar as pessoas. Então você pode servir no reino através das suas finanças. Queridos, quem realmente crê no poder de Deus jamais deixa de contribuir na área financeira. Por quê, pastor? Lê 2 Coríntios 9:8. Olha o que a Bíblia diz: e Deus é poderoso, isso aqui é o poder de Deus, para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Graça é favor não merecido. Para que em todas as coisas, em todo tempo, tem tudo o que é necessário, vos transborde em toda boa obra. Aqui fala do resultado de quem crê no poder de Deus e planta a sua semente financeira. Agora, infelizmente, tem uns que não contribuem, ainda arrumam desculpas e desestimulam os outros a serem abençoados. Não faça isso. Entregue o que é de Deus, que é o 10%, que é a forma de manutenção da instituição da igreja. O sábio rei Salomão, queridos, ele sabia do resultado de honrar a Deus na área financeira. Tanto que ele escreve em Provérbios 3:9, honre ao Senhor, honrar a Deus, com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos. E daí tem uma promessa de Deus aqui. O sábio diz, daí você vai ver que se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui fala de bênção financeira. Para quem crê no poder de Deus, quem honra a Deus com as suas primícias. No caso da igreja, é o dízimo, é as ofertas. Você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Você pode servir o reino de Deus através das suas finanças. Tem os princípios da contribuição, o Anthony entrou um pouquinho aqui nos princípios da contribuição. A contribuição, ela deve ser pessoal. É coisa sua, é a sinceridade do vosso amor para com o reino de Deus. Segundo, a contribuição, ela deve ser sistêmica. O que é sistêmica? É a entrega do dízimo conforme a tua renda. A maioria de nós é assalariado mensal, então, seja sistemático, toda a tua renda entrega o que é de Deus, porque todo mês a igreja também tem uma despesa sistêmica, todo mês o Clébio paga as energias, todo mês nós pagamos a zeladora, todo mês nós temos, só aqui no prédio da sede, nós gastamos uma média de 7 mil por mês de manutenção, 7 mil reais, não é brincadeira, e não tem um cano de 150 do céu engatado aqui, caindo nota de 100, 200, para o Clébio lá pagar as coisas. Não, é os irmãos servindo e nós fazendo a obra de Deus, para que nós tenhamos uma organização. A contribuição, outro princípio, ela deve ser proporcional, conforme a sua prosperidade, entregar aquilo que realmente é correto. Dízimo é 10%, não é 5%, e nem ofertinha para aparecer o nome, para manter a aparência. Deus ninguém engana, o dízimo é sagrado, queridos, é uma coisa espiritual, não brinque com coisas espirituais. A contribuição deve ser generosa, outro princípio, deve ser voluntária, com prazer, ela deve ter propósito.
Você deve saber por que está entregando o seu dízimo, a sua contribuição. Ela deve ser alegre e deve ser também responsável. O que é servir na parte financeira de forma responsável? É saber que você é membro de uma igreja e que o teu dízimo você entrega ali. O dízimo não é para a cesta básica. O dízimo não é para ajudar missionário. O dízimo é para manutenção da obra de Deus. A Bíblia diz: entregai na casa do tesouro. O dízimo não é para ajudar um pastor parente de outro lugar. Não, é onde você congrega. Eu também, se vim de outro lugar, eu não peço dízimo para parente. Os meus irmãos têm uma retífica e eles propositaram em dizimar. Onde nós vamos dizimar? Isso é onde vocês congregam. Daí eles não estavam meio que congregando. Eles pegam a igreja para congregar, já aproveitei o gancho. Mas lá eu não preciso do dízimo de vocês. Não é para lá, é direcionado errado, de forma irresponsável. A contribuição, ainda servindo no reino através da contribuição, deve ser uma expressão de adoração a Deus. Adorar não é só louvar, gente. Tem gente que pensa que adorar é só cantar. Tem gente que canta e nem adora também. Adoração é trocar as lâmpadas do lustre, isso é adoração. É dizer: Senhor, eu sou grato a Ti. Estou aqui trocando essas lâmpadas, porque tens me dado saúde, tempo, condições. Adorar é servir no conjunto. Adorar é na recepção. Adorar é lá na ilha onde está o presbítero Adelar, recebendo os dízimos e missão. Isso é adorar. Adorar é entregar o dízimo. Adorar é entregar a contribuição missionária. Queridos, tenho 9 minutos para terminar de falar. Eu quero trazer 2 ilustrações aqui, para nós terminar a minha fala, sobre o servir, sobre se envolver, onde servir. Uma vez tinha um homem que ele foi fazer uma viagem, numa época de inverno, e pegou seu carro e foi para um lugar meio deserto, pastor Gazano, íngreme, cheio de descidas e subidas, e o carro dele pifou. Bem na subida, e no lugar perigoso. De repente apareceu 2 rapazes, e disseram: nós vamos ajudar o senhor, estamos aqui para te servir. Ah, que bom, obrigado. Só que eles empurravam aquele carro e não tinha jeito, eles não tinham força. Eles empurraram até um pouco. E de repente ao lado tinha um pessoal, um grande pessoal. E aquele pessoal dizia: ei, fazem mais força que vocês conseguem. Vão tentando aí, que vocês vão conseguir. E gritavam. Vários homens de uma construção. E aqueles rapazes tentavam, e era muito difícil conseguir. E aqueles da construção ali, os camaradas fortes, só diziam: vai que tu consegue, vocês conseguem, mais um pouquinho. Aquele pessoal até estava incentivando, mas eles fizeram o correto? Por que eles não foram lá ajudar também? É muito fácil dizer faz. Falar é fácil, né, Fábio? Muitos têm ideias, cheio de ideias, de projetos. Muitos falam muito. Só que para as coisas acontecer, tem que meter a mão na massa, tem que pegar junto. Nós precisamos de vocês na igreja. A família precisa de vocês, a sociedade precisa de vocês. Não só de ideia. Entra para o time, de técnico está cheio, né, João? De dar ideia. Todo brasileiro diz que é um bom político e um bom jogador, né? Bom técnico de futebol. Não. Projetos está cheio. Menos engenheiro e mais construtor, mais pedreiro, mais alguém que coloca a mão na massa. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos ser. Queridos, Jesus pede aos discípulos: rogai. Ele exorta sobre que falta quem realmente está disposto a servir. Ei,
Deus tem prazer em nos abençoar, sabia? Se a coisa que Deus quer é nos abençoar. Deus tem prazer em nos proteger. Deus tem prazer em nos guardar. Ele é especialista nisso, Ele faz cada coisa por nós. Agora, sabia que muitas pessoas, Deus quer ajudar, Deus quer abençoar, quer proteger, e eles não deixam? Como assim, pastor? É porque na maioria das vezes, para Deus ajudar alguém, pastor, abençoar alguém, proteger alguém, Ele usa as pessoas que estão servindo. E às vezes a gente não entende. Sabe aquela história antiga, a outra ilustração que eu falei, daquele homem que tinha uma casa com um lugar meio baixo, veio a enchente, e ele começa a orar: Senhor, me salva dessa enchente, eu não quero morrer. Daí chegou alguém com uma canoa: Sô vizinho, entra aí, ó. Disse: não, obrigado, eu estou orando, estou pedindo para Deus me salvar. As águas foram aumentando, ele foi já para cima do roupeiro: Senhor, me salva, eu tenho te servido. Chegou já um camarada de jet ski, que a coisa de canoa de reminho não dava mais. Ei, vizinho, embarca aí que eu te levo. Não, obrigado. De repente, foi inundando tudo, chega um helicóptero e joga uma corda, até com a cadeirinha. Olha só, ele rejeitou a cadeirinha também, o helicóptero, perdeu de andar de helicóptero. Não, muito obrigado. A água veio, ele capotou. Foi. Chegou lá no céu: Ô Senhor, não me salvasse, eu orei a Ti. Senhor, mandei uma canoa, mandei um jet ski, mandei um helicóptero, não quis. Você está entendendo? É um servindo o outro. Você está com problema? Abre o teu coração para alguém te servir, com uma palavra, com uma ajuda. Você está com problema de saúde? Senhor, me cura. E Deus está dizendo: vai lá no médico, eu vou usar o médico. Eu vou usar a mão do médico, eu vou te guardar lá. Você está entendendo? Como é que está teu casamento? Procura ajuda. A esposa está assim. Procura alguém para ajudar ela. Abre o teu coração. Psicólogo, psiquiatra. Deixa Deus usar essas pessoas. Foi Deus que capacitou essas pessoas com dons, com especialidade, com sabedoria, para servir. Aqui é uma via de mão dupla. Tanto Deus pode usar as pessoas para nos servirem, como Deus pode te usar para servir alguém que precisa também. Às vezes Deus mostra a situação das pessoas para nós, a gente tem um sentimento e diz: isso é coisa minha. Não, é Deus falando contigo, ao teu coração, o Espírito Santo te falando. Vai lá, dá um abraço, pergunta o que ela quer. Está depressivo, está doente, precisa de uma orientação. Queridos, Deus fala conosco nesta noite. Teve um menino que pregou na sexta-feira aqui, que eu achei muito interessante, o Rafael pregou na mensagem dele, né, Jô? Irmãos, tem gente que quer que Deus fale com ele o óbvio, aquilo que ele já sabe que ele precisa mudar e fazer. Não precisa. A palavra de Deus está aqui, você sabe o que precisa ser feito. Queridos, vamos estar prontos para servir, e prontos para ser servido também. Via de mão dupla. Abre o teu coração, confessa as tuas culpas, os teus pecados, tira este fardo. Deus quer usar alguém para falar com você, para destravar. É um ajudando o outro, gente. Como está o teu casamento? Como estão as tuas finanças? Às vezes uma palavra de alguém, você abre o teu entendimento, Deus vai usar alguém. Como está a sua saúde? Problema de saúde afeta o casamento, irmãos. Testosterona baixo.
É só regular o testosterona e você já fica melhor. Porque chega uma certa idade e nosso corpo vai faltando essas coisas. Daí a gente precisa se tratar. Daí fica orando, oh Deus, aumenta a minha testosterona. Daí Deus vai na farmácia, vai no médico e compra, tem lá. Os laboratórios acharam a planta que eu fiz, gente, para você. Psicólogo é bom demais, quem precisa. Vamos colocar em pé. Chegou o tempo, 9 horas, bem certinho. Você não pode ficar bravo comigo que eu não passei do horário. Olhe para o irmão que está do seu lado. Todos em pé agora, por favor, quem pode, é claro. E diga assim: deixa Deus te usar para servir. Nós vamos fazer um negocinho aqui, ó, antes de orar agora. Saia do seu lugar agora, por favor. Cumprimente 5 pessoas e diz assim, ó, no que eu posso te servir? Vamos lá? 5 pessoas diferentes, não procure amigo. Até estranho falar isso dentro da igreja, né? Tu eu não quero, Gil, tu já está servindo. Irmãos, às vezes nós fazemos grupinho santo, é grupinho fechado, é só aquele grupinho, não conhecemos mais ninguém. Vou orar primeiro. Orar. Podemos cantar. Vamos orar, queridos. Chega de servir. Aleluia. Pastor Gazano, vem cá fazer essa oração, Pastor Gazano. Prazer em servir, prazer em ser servido. Nós precisamos de ajuda. Alguém precisa nos servir e nós precisamos servir alguém. Aleluia. Pastor Gazano, por favor, vem fazer essa oração sobre o assunto que foi pregado. Quem sabe você está dizendo assim, pastor, eu preciso servir mais, eu quero fazer um propósito nesta noite. Servir na área das finanças, servir na família, servir no reino. Aleluia. Queridos, é muita fala e pouca prática. Nós temos que colocar mais em prática a palavra de Deus. Muita religiosidade e muito longe de ser discípulo de Jesus. Já orar também pelos doentes. Pai do Senhor, irmãos, quem quer ouvir a voz do Espírito Santo? Quem quer ouvir, levanta a mão. Sirva a Deus. Capítulo 13 de Atos. Eu estava dizendo para o Jô, capítulo 13 de Atos, está escrito assim, ó, servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Quem serve a Deus, o Espírito Santo se revela, querido. A gente quer ouvir a voz do Espírito Santo, muitas vezes sentado, acomodado, distraído, e o Espírito Santo não vai falar com esse tipo de pessoas. Ore comigo agora, querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus nós chegamos na Tua presença neste momento, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua palavra que veio ao encontro das nossas vidas nesta noite. Eu quero apresentar nesta noite, Senhor, a vida do Edivaldo e a irmã Silvia que pedem oração, que eles estão viajando. Apresentamos também a vida do presbítero irmão Osmar, que está aguardando uma vaga hospitalar ali no Marieta. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus forte. Eu quero pedir agora em favor daqueles que estão enfermos, hospitalizados. Repreende, meu Deus, toda enfermidade.
em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, ouvindo nesta noite, através das nossas transmissões, aqueles que estão em casa, acompanhando nesta noite, alcança cada vida, cada pessoa. Deus, desperta em nós, aleluia, o sentimento de servir e ser útil na Tua obra, Senhor. Tira do comodismo a questão, Senhor, que estava acomodado, Senhor, distraído, Pai. Quisemos ser útil na Tua casa. É a nossa oração esta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.